Novas aventuras, recheadas de sabedoria e conhecimento, estão esperando por nós. Bem-vindos, alunos. Saudações a todos, boa noite. E vamos iniciar a aula de hoje, de matemática, do EJA noturno, da Escola João Tiago de Queiroz, trazendo para vocês a nova classe, que é a classe dos milhões. Porque já conhecemos a primeira, já conhecemos a segunda, e hoje nós vamos conhecer a terceira, que é a classe dos milhões. Ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados, da população de alguns estados do Brasil para que a gente possa estudar a partir dessa população que ultrapassa a casa, da terceira classe, para que a gente possa fazer um estudo mais minucioso. Então temos aqui, o nosso estado é a Bahia. Ele pertence à região nordeste do Brasil e sua população estimada é de 14.930.634 pessoas. Em 2019, o número era de 14.873.064 habitantes. Só perde para São Paulo, 46.289.333 habitantes. Minas Gerais, 21.292.666 habitantes. E Rio de Janeiro, 17.366.189 habitantes. Então, o que é que eu quero agora? Olha, eu vou mostrar para que para a gente representar esses números grandes, que representam a população dos estados, nós vamos precisar de acrescentar mais uma classe, àquelas que a gente já conhece, que é a classe simples, a classe dos milhares, e hoje nós vamos acrescentar mais essa, que é a classe dos milhões, para representar a população dos estados. Veja, a Bahia, que a gente já viu lá, 14.930.634. Observe, assim como a população de São Paulo, 46.289.333. Minas Gerais, 21.292.666. E Rio de Janeiro, 17.366.189. Percebam que são números que ultrapassam 6 algarismos. Então, se eu tenho um número que ultrapassa 6 algarismos, eu vou precisar de 3 classes. Não posso representá-los com 2 classes. É impossível, não tem como. Aí vai ficar 2 números representando uma ordem, não pode. A gente sabe que não pode. Então é aí que vai surgir a nova classe, que é milhões. E essa classe dos milhões, ela tem característica, certo? Esses números que a gente acabou de ver, que representam a população dos estados, ele apresenta algumas características, ou seja, são números que acima de 6 ordens, e são números que têm 3 classes. Observe, a primeira, a segunda e a terceira ordem fazem parte da classe das unidades simples. A quarta, a quinta e a sexta faz parte da classe dos milhares. A sétima, a oitava e a nona faz parte da classe dos milhões. E cada ordem dessa, meu povo, recebe um nome diferenciado e também um valor diferenciado, certo? Então, a unidade, que é a primeira ordem, vale apenas 1, certo? A dezena, que é a segunda, vale apenas 10. A terceira, que é a centena, vale apenas 100. A quarta, que é a unidade de milhar, vale 1, 1000, porque está na classe dos milhares. A dezena, que é a quinta ordem, vale 10.000, E a sexta, que é a centena de milhar, então vale o quê? 100.000. A unidade de milhão, que é a sétima, vale 1 milhão, A dezena de milhão, que é a oitava, vale 10 milhões. E a centena de milhão, que é a nona, vale 100 milhões. Percebam, na hora que a gente colocar o número que representa a população de cada estado, você vai ver que o número vai ficar colocado cada um em seu lugar e cada um vai ter o seu valor, certo? Então não esqueçam dessa parte, vamos lá? Então, só para lembrar, que ordem, porque muitos devem estar se perguntando, poxa, o que é ordem? O professor só fala em ordem, ordem. Ordem é o quê? É o seguinte, gente, cada número
cada algarismo de um número, ele tem um valor. Então, se ele tem um valor, significa dizer que ele tem um lugar, ele tem um valor diferenciado, por isso que eu chamo de ordem. Ele pertence a uma ordem, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, 2389. Percebam que o 9 pertence à primeira ordem. Então, qual o valor dele? 9, não é isso? O 8, ele está na segunda ordem. Então, qual o valor desse 8 aí? É 8? Não, o valor dele é 80. Por quê? Porque ele pertence à ordem das dezenas, e uma dezena vale 10. Se uma vale 10, 8, consequentemente, valerão 80. Certo? 3, quando eu falo o número, eu falo assim, 2389. Então, esse 3 não tem um valor de 3, ele tem um valor de 300. Então, quando eu falo o número 2389, esse 2 aí vale quanto? 2000. Então, é isso que é ordem, né? É isso que é ordem, é o valor, é a posição que o número ocupa, que o algarismo ocupa dentro de um número, certo? Então, a ordem é isso. E classe, aí você vai ter que observar que cada 3 algarismos, né, contando da direita para a esquerda, ele pertence a uma classe. A primeira, a segunda, a terceira ordem, a classe simples. A quarta, a quinta e a sexta, a classe dos milhares. A sétima, a oitava e a nona é a classe dos milhões, certo? E se tivesse mais uma outra classe, que seria a classe dos bilhões, você veria que a décima primeira, a 12ª faria parte da classe dos bilhões. E assim sucessivamente, porque os números são infinitos. Então, classe de números ou classe numérica é formado por unidade, dezena e centena e é composta por até 3 algarismos. Por que fala por até 3? Será que ele pode ter menos? Bora lá. A última classe pode não ter 3 algarismos. A última. A ordem de números começa da direita para a esquerda e a representação, né, e representa a posição do algarismo que compõe o número. Então, a última, ela pode não estar completa. Como a gente viu, a população da Bahia, né, não está completa. Tem 14 milhões. Então, para estar completa ali a classe dos milhões, né, deveria estar o que? 100 e alguma, né? 100, 200, 300, até 900 milhões no caso, né? Aí teria a classe fechada, certo? Mas a última ordem, ela não está completa. A última classe, né, não está completa porque a última ordem não tem número. Entenderam? Então, para relembrar o valor posicional de cada algarismo, né, você vai ver que a unidade vale 1, a dezena vale 10, a centena vale 100. A unidade de milhar vale 1000, a dezena de milhar vale 10.000 e a centena de milhar vale 100.000. A unidade de milhão, 1 milhão, a dezena de milhão, 10 milhões e a centena de milhão, 100 milhões. Certo? Então, observe o número da população da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais e Rio de Janeiro dentro do quadro posicional. Certo? Então eu peguei os números soltos e coloquei arrumadinho dentro do quadro. Para quê? Para ver, né, a ordem e a classe de cada um. E para facilitar também a leitura. Por isso que às vezes a gente coloca no quadro posicional para isso, para a gente conhecer o valor de cada um e para facilitar a leitura. Aí você pode perguntar, professor, se não tiver um quadro, como é que eu vou facilitar a leitura desse numeral? Você conta da esquerda para a direita e sai colocando um pontinho, né? Digamos que eu vou representar, eu pego o número solto da população de São Paulo, né, que é 46.289.333. Como é que eu separo? Então eu separo de 3 em 3, partindo da esquerda para a direita. 333, coloco um ponto. 289, outro ponto. E separo 46. Aí facilita a leitura. Aí eu vou falar como? 46 milhões, olha onde 46 está. 289.333. E aí facilita a leitura. Assim como esse, você pode fazer a leitura dos outros também, separando de 3 em 3. Certo? Então pega um número grande, aí você conta de 3 em 3 a partir da esquerda para a direita. E aí você está fazendo o quê? Separando as classes. Para quê? Para facilitar a leitura. Ok? Aí fica bem melhor assim.
Por hoje é só, né? É isso que eu tinha para apresentar para vocês, a classe dos milhões, certo? Vou passar uma atividade agora lá no grupo. E qualquer dúvida vocês podem estar escrevendo aqui ou lá no grupo, certo? Me contatando para que eu possa estar tirando as dúvidas de vocês. Porque a gente não vai aprender tudo no dia só, né? Não, é impossível. Mas o pontapé foi dado. Aí agora você vai buscar mais conhecimento através das atividades que você vai desenvolver e também através de algumas pesquisas que você poderá estar fazendo na internet e em outras atividades, tá ok? Então, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.